Então, gente, vamos retomar aqui nossas considerações a respeito de Paulo. Tá bom. Pode puxar mais. E como dizíamos, uma série de confrontos entre o Saulo, aquela personalidade Saulo, foi constituindo a nova personalidade Paulo. E foi enquanto Paulo, propriamente dizendo, que ele foi construindo a sua ideia de caridade. Mas uma caridade, conforme podemos ver em sua famosa carta aos Coríntios, uma caridade que vai, como dizíamos, para além do âmbito estritamente material. Uma caridade também moral, que é a caridade da indulgência, que é a caridade do perdão, que é a caridade do dar-se a si mesmo, que é a caridade de renunciar a si mesmo. Foi a que Paulo viveu em todos os seus anos como pregador do Evangelho. E conforme a gente observa, ele dizia, há 3 virtudes: a fé, a esperança, mas a maior delas é a caridade. E é de se perguntar, por que é que, para Paulo, a mais importante é a caridade? Por que não a fé? Afinal de contas, não foi Jesus que disse, se tiverdes a fé do tamanho de um grãozinho de mostardas, serás capaz de mobilizar as montanhas? De mover as montanhas? Por que não a fé? Ou por que não a esperança? Não consagrou a tradição popular que diante de todos os obstáculos, a esperança é a última que morre? Por que a caridade? Porque a caridade é a virtude que transforma o ser. Foi por caridade, por amor incondicional, que caridade quer dizer a rigor isto, por ser o amor de Deus, é o amor incondicional. Então é pela prática do amor incondicional que a pessoa se transforma. E quando os espíritos, ampliando a nossa noção a respeito do Cristo, vêm ao nível do nosso entendimento, ampliar o conceito de caridade, dizendo que caridade não é somente o dar coisas materiais, mas também de assumir atitudes diante dos acontecimentos da vida, haja visto da possibilidade de oferecer o perdão, a de compreender as dificuldades alheias, no que se constitui na prática da indulgência, era como a dizer que a prática de simplesmente dar coisas pode não nos mobilizar, pode não mover as montanhas das deficiências morais que carregamos no nosso espírito.
Mas já aquela atitude do autorrenunciamento, essa sim é capaz de nos transformar. E que é por isso que a caridade verdadeiramente dita é esta. A virtude por excelência. Aquela que é capaz de nos transformar. E quando é que o ato de dar e não é caridade se diferencia daquele outro ato de dar que constitui propriamente a caridade? É porque quando damos as coisas, quando agimos de forma esteticamente caridosa, sem que isto manifeste uma atitude interna, uma atitude subjetiva, aquela prática não tem aquilo que distingue a prática da caridade, que é a atitude da comoção. Porque só quando nos envolvemos com a necessidade do outro é que a atitude de dar é capaz de nos transformar. Quando damos pura e simplesmente alguma coisa para minimizar, até para minimizar o sofrimento do outro, mas de forma seca, sem afetação, sem envolvimento, sem comoção, sem a capacidade de sofrer com o outro, aquele gesto não é caridade, porque não nos transforma. Pode até beneficiar o outro. A atitude do político, a atitude do filântropo, beneficia o outro, mata a fome do outro, tira-lhe do frio, do relento, cura-lhe as chagas. Mas se eu não me envolvo com o sofrimento do outro, se eu não passo pelo sacrifício de viver a sua agonia, então eu não me transformei. E não é caridade. É uma atitude boa. Mas nem sempre uma atitude interna boa. Há até quem dê para se ver livre. Ele só vive aqui na minha porta, eu vou dar. Ele só vive me pedindo, eu vou dar. Com esse olhar comprido, eu vou me livrar. Tá bom, eu lhe perdoo. E a pessoa vai embora. Tá certo, eu lhe compreendo. E a pessoa vai embora. Mas não há um envolvimento. O laço capaz de nos prender ao sofrimento do outro. Quando nós conseguimos isto, interagir com a dor do outro, aí sim, aí é caridade, é o amor de Deus. É a atitude capaz de nos elevar de um patamar evolutivo para outro. Porque só avança espiritualmente aquele que é capaz de se interessar pelo sofrimento alheio. E Paulo apresentou isto em todos os momentos da sua vida, desde o episódio de Damasco, no deserto de Dan, ao lado de Prisca e Áquila, aqueles dois seres, aquele casal que de alguma forma a providência divina havia situado lá, a princípio, para que o encontro de Paulo com eles pudesse se dar e naquele convívio eles pudessem confabular a respeito de todas essas questões que envolvem a necessidade do sofrimento para que a alma
amadureça. Logo que Paulo se converte ao cristianismo e vai dar satisfação ao seu mestre Gamaliel, um espírito extremamente sábio, não obstante, culturalmente um judeu, um fariseu, mas um espírito aberto, capaz de experimentar a ressonância com a verdade. Gamaliel lhe aconselha: sofra primeiro, se permita a experiência do sofrimento. E Paulo atende isso, se permite a experiência do sofrimento. Uma lição para todos nós que queremos nos ver livres do sofrimento. Não temos que querer ser livres do sofrimento. Os Espíritos nos ensinam que a nossa atitude deve ser a de pedir a Deus forças para enfrentar os sofrimentos. Quando, num certo momento, num certo episódio, Paulo se encontra com Paulo Sérgio. Até então, Paulo se chamava Saulo. Mas a partir desse encontro com Paulo Sérgio, aquele que um dia havia sido tratado de forma sistemática pelo magnetismo de Estevão, e Paulo Sérgio novamente estava com uma enfermidade muito grave. E um certo Bar Jesus, um magnetizador, naquele tempo, a despeito de todos os recursos, de todas as técnicas, não conseguia devolver-lhe a saúde íntegra. Então, por uma série de acontecimentos, Paulo ali está, ao lado de Paulo Sérgio. E se dispõe a intervir em benefício de sua saúde. E o cura, para surpresa de todos. E Bar Jesus tenta formar uma polêmica, um motim, para, de alguma forma, descredibilizar Paulo. Então Paulo, com o vigor de sua vontade, determina: ficarás cego pela tua blasfêmia. E Bar Jesus cega. Era só uma lição. Depois, Paulo diz: volta a vir. E ele voltou a enxergar. E Bar Jesus ficou impressionado. Não é um charlatão de fato. É uma pessoa real, mas de onde vem esse poder? E na sua ignorância, Bar Jesus se aproxima a sós de Paulo e diz: eu lhe pago, se você me confiar esse poder. E Paulo diz: esse poder eu tenho a partir do sacrifício, de uma vida de sacrifício, de uma vida devotada à fé e ao sacrifício. Ou seja, a fidelidade ao bem e ao sacrifício. Uma lição para todos nós. Então, se queremos crescer espiritualmente, não podemos abrir mão da atitude do sacrifício, que, em última instância, é a manifestação, a mais pura manifestação desse amor incondicional, que é o amor de Deus e que se convencionou chamar caridade. O sacrifício mais agradável a Deus não é o de vidas, mas é o sacrifício de si mesmo, do homem velho, das imperfeições morais, para servir
ao bem. E Paulo nos dá esta lição. Em outro episódio muito significativo, quando ele viajava para Roma, o navio naufraga. Muitos tripulantes se lançam ao mar e são resgatados na ilha de Malta. E enquanto preparava uma fogueira, uma víbora pica-lhe a mão. E todos estão certos, absolutamente certos, de sua morte, para breves instantes. Tal poder venenoso da víbora. E alguns moradores da ilha, mais observadores, diz: esse homem deve de fato ser um pecador, porque se salvou da fúria do oceano. Mas os deuses o caçam aqui mesmo na ilha, e ele não se salvará. E aí Timóteo colhe aquelas impressões dos nativos da ilha e diz a Paulo: Paulo, estão dizendo isso a teu respeito. E Paulo diz: tranquiliza-te, Timóteo, tranquiliza-te e estejamos atentos aos nossos deveres, porque a ignorância está sempre pronta a transitar do elogio à maldição. Também uma lição para todos nós. Estejamos atentos aos nossos deveres. Os nossos deveres é o sacrifício que Deus pede de todos nós. O sacrifício que, nas palavras de André Luiz, é também testemunho de fé. Deus não pede, Jesus não pede, os espíritos superiores não querem que façamos algo que esteja além da nossa capacidade de realização. Pede então somente que façamos aquilo que nos compete, na dependência da nossa capacidade de realizar. E aquilo que está perfeitamente enquadrado no âmbito da nossa capacidade de realização é os nossos deveres diante da vida. Se formos pessoas comprometidas com aquilo que nos cabe realizar, estaremos dando conta da nossa vida. Isso também é uma atitude de caridade. E o que é que Deus pede de cada um de nós? O que é que Deus, através da boca de Jesus, pede a cada um de nós que façamos? Ao animal, ao ser irracional, eu tenho uma gata. A gata teve 5 gatinhos, morreram todos. Nasceram no Dia das Mães, o último morreu ontem. Uma enfermidade coletiva foi matando um e outro. Mas ela tinha um zelo extremo. Fez tudo o que pôde para salvar os gatos. Não saía de dentro da oficina. Ia na calçada e voltava. Passava por uma brechinha da porta, quando a porta estava fechada, para cuidar dos gatos. Mas eu tenho absoluta certeza que quando os gatos estivessem grandes e pudessem dar conta de sua própria vida, ela os deixaria e se preparar para a outra que iria atender aquilo que a espécie lhe pedia. Dizem os benfeitores espirituais, no Livro dos Espíritos, que a natureza pede isso dela, nada mais do que ela possa dar. Não se trata de uma questão de afeto. Não é que ela tivesse afeto pelos gatos, amor pelos gatos. Ela tinha um instinto. Isso que de futuro haveria de se desenvolver para o instinto protetor dos pais e das mães. O amor paternal, o amor maternal. Mas enquanto ser inferior da criação, ela estava ali mobilizada pelo instinto. É o que Deus pede a ela.
uma tarefa extremamente difícil. Cuidar de 5 gatos, imagina. Às vezes a pessoa tem 2 filhos, com toda a nossa racionalidade, é um grande problema criá-los. Até mesmo um, né? Imagine, para um ser irracional, 5 criaturinhas. Mas o fato é que é o que Deus pede a ela. E o que não pede a nós, que temos a racionalidade extremamente desenvolvida? Pura e simplesmente que nos amemos. De Jesus, meus discípulos, eu os reconhecerei, por muito se amarem. Esse é o dever maior que temos. Se a gente cumprir esse dever, estaremos cumprindo esse dever da prática da caridade. Estaremos a exercitar essa virtude por excelência, que, segundo Paulo, é a caridade. Então, minhas irmãs, meus irmãos, somente para finalizar nossas palavras e possibilitar a vocês um espaço para as perguntas. Pode fazer pergunta, só não digo que eu vou responder, né? Mas pode fazer pergunta. Apenas para mobilizar o interesse de todos vocês pela leitura desse livro, Paulo e Estevão, que de alguma forma vem reatualizar os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, e todo aquele momento de extrema importância para o nosso planeta. Lá pelos anos de 1992, o movimento espírita lançou uma enquete. Qual é o livro mais importante da literatura espírita? E eu, nessa altura, eu entrei pela primeira vez na Casa Espírita em 89, na AME. E por volta de 91 ou 92, eu já tinha lido quase de tudo. Os clássicos, Ernesto Bozano, William Crookes, Vera Krishnanovskaya, pelo espírito John Wilmot Rochester, Zilda Gama, os livros de André Luiz, os livros de Leon Denis, e se perguntava qual é o livro mais importante, qual é o melhor livro, melhor dizendo, da literatura espírita. E eu tinha o meu. E o meu primeiro professor espírita foi um homem extremamente carismático, Marcos Silva. Não sei se alguém aqui conhece. Para a minha decepção, né? Ele escolheu o livro Paulo e Estevão. Eu tinha escolhido O Grande Enigma, de Leon Denis. Mas como é que a pessoa escolhe um livro desse, Paulo e Estevão? Muito de longe eu achava aquele livro bom demais. Mas aí, depois de todos esses anos, né, relendo Paulo e Estevão para esse nosso encontro, em vários momentos eu me emocionei. E pude perceber agora que, de fato, Paulo e Estevão é um melhor livro da literatura espírita. Tem de tudo ali. Tudo aquilo de que precisamos para tornar o movimento espírita em ressonância com os espíritos superiores. Lições de humildade, de simplicidade e, sobretudo, de sacrifício e de amor ao próximo. Então, são as nossas colocações finais.